Moça. Gente, então vamos começar, que aí depois eu coloco lá no YouTube para a galera assistir. Então, Silas, muito prazer em te conhecer. Muito legal você estar aqui hoje representando o seu coletivo. A Laura que fez o convite, né, que falou sobre o trabalho de vocês, que fez a ponte sobre a ponte do nosso trabalho com o trabalho de vocês, do coletivo Clóvis de Moura. Então é um prazer ter você aqui. Obrigado. E nós somos o grupo Nós de Teatro da Matriz. A Matriz ela é uma produtora artística que trabalha com eventos, educação, arte e cultura. Temos o grupo Nós de Teatro, que são os nossos atores que produzem, né, e criam material artístico para nossa galera. Nós estamos com um projeto que faz mais sentido para a nossa conversa de hoje, chamado Homens de Papel, um cortejo aos invisíveis, que se trata da encenação, montagem da peça, né, Homem de Papel, do Plínio Marcos, e uma exposição audiovisual sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho ele iniciou no ano passado, no meio do ano passado, uma outra formação de atores, né, de grupo, não tinha ainda essa separação da matriz com o grupo Nós. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, mais parecido com um laboratório, não foi tanto teórico. Então, nós fomos para a rua, conversamos com pessoas e isso gerou um material de fotos e vídeos e entrevistas. Um desses áudios a gente usa na peça. Então, no ano passado, né, a nossa montagem, o público ele chegava para assistir, só que não era peça direto. Tinha uma pessoa tocando e cantando, né, uma artista amadora, com toda a playlist que fazia sentido para aquele lugar. O espaço era todo ambientizado. E aí as pessoas ficavam ali, tomando cerveja, comendo torta. Que legal. E vendo as exposições das fotos que os atores do grupo tirou de todo o trabalho. Aí depois, já ali, né, ambientizado, tal, curtindo o lance, que os atores entravam e a gente mostrava o trabalho de palco. Hoje, com esse elenco, por causa da pandemia, a gente, nesse momento, hoje, né? Hoje era para a gente estar fazendo a peça mesmo, né? Só que por causa da pandemia não dá, né, para fazer. Então tudo foi adiado, mas a gente continua ensaiando, continuamos aqui, né? E por isso que a gente tem muito interesse de conhecer vocês, de ouvir e de aprender. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa para ele explicar. Acho que não. Bom, eu posso então me apresentar e fazer, na verdade, algumas perguntas antes de. Eu preparei, na verdade, um roteiro assim de algumas coisas para compartilhar com vocês. Aí a gente pode conversar sobre dúvidas que vocês tiverem. Eu prometo que eu não demoro muito falando, mas então vamos lá. Eu sou Silas, eu conheço o Natan do coletivo Clóvis Moura, e é um coletivo de pesquisadores negros. Somos eu, Natan, Marcela e Renato. Todos nós somos do Instituto de Economia da Unicamp. A gente está no programa de mestrado, o Natan está fazendo doutorado. Enfim, e aí a gente está nessa empreitada de estudar economia, mas com uma nova perspectiva. Então, eu sou o Silas. Vamos lá, as dúvidas assim que eu já queria tirar. Eu comecei a ler um pouco a peça, mas não li até o final ainda. Comecei a assistir também a leitura dramática que vocês deixaram no YouTube, achei muito legal. Eu vou terminar de ver. Mas aí eu vi que a peça foi escrita em 1968. Esse é um período muito interessante para
para o tema. Eu vou explicar depois, vocês vão entender por quê. E eu queria saber se a peça, a história, ela também se passa nesse período, se tem referência a alguma cidade, assim, vocês sabem em que cidade que é? A adaptação que vocês fizeram faz referência a alguma cidade? São as dúvidas iniciais. Tá. A adaptação, ela é fiel ao texto, a gente faz Tá, tudo que está mesmo no texto, então é uma montagem fiel. A gente não utiliza nenhum tempo e espaço, tá, justamente porque é atemporal, são situações que sim. infelizmente elas existem até hoje. Então a gente não coloca uma época, e sim deixa em aberto e trabalhamos com cores nos figurinos para que tudo fique muito imaginário, Tá, para justamente não fechar. tá. Massa. Entendi. Tá. Então eu vou começar dividindo o que eu tenho com vocês. E aí, já que não está fechado, então, depois vocês vão perceber que eu vou falar um pouco sobre São Paulo. Mas então, como é que eu dividi aqui o que eu tenho? Primeiro, eu vou falar um pouco de alguns dados que eu encontrei numa pesquisa que foi realizada em 2008, sobre as pessoas em situação de rua. 2008 faz bastante tempo, mas eu li um artigo de 2017 dizendo que, na verdade, essa pesquisa de 2008 é a melhor, é a mais completa, é a melhor referência que a gente tem para falar sobre essas pessoas. Então, eu vou falar um pouco dos dados dessa pesquisa e vou tentar propor uma perspectiva para a gente olhar para essa situação. Que eu tenho essa mania de pesquisador que a gente tem que ficar recortando as coisas. Então, eu vou propor uma perspectiva que não é a perspectiva correta, a perspectiva que deve ser usada, mas só para eu conseguir avançar nesse recorte. E aí, propondo essa perspectiva, eu vou comentar brevemente sobre a economia do Brasil, só para vocês entenderem o que é esse país, assim, uma leitura principal, coisa rápida, sem muito detalhe, sem muito economicismo. E aí, por fim, vou falar o que estava acontecendo em São Paulo na época que a peça foi escrita, que isso tem a ver com a galera em situação de rua. Então, vamos lá. Dos dados da pesquisa, a coisa mais importante que eu acho que eu posso dizer é que a pesquisa identificou que 71% das pessoas que estavam em situação de rua trabalhavam. Então, eu acho que isso é um dado importante para a gente começar a estabelecer as coisas. Apenas 16% das pessoas dependiam da mendicância. Acho que é um termo, eu não sei se é o melhor termo, mas é o termo que eles usam para se referir às pessoas que dependem principalmente de pedir dinheiro, né? Então, 71% trabalhava, só 16% dependia da mendicância. Das razões pelas quais eles estavam na rua, isso também é interessantíssimo. 35% por causa de abuso de substâncias, principalmente o alcoolismo, 30% por causa de desemprego, 29% por causa de conflitos familiares. Sobre esses dados, eu acho importante ressaltar que esses 29% em conflitos familiares provavelmente está escondendo muita coisa, está escondendo muita transfobia, muita homofobia, que vai chamar de conflito familiar, mas na verdade a gente sabe o que é. E outra coisa também é que, se a gente reparar, os três motivos estão quase divididos entre 3/3 iguais. E aí, o que os pesquisadores dizem é que, na verdade, esses motivos eles estão interrelacionados com relações de causalidade. Significa que algumas pessoas se envolveram com o alcoolismo porque perderam emprego, algumas pessoas perderam emprego porque se envolveram com o alcoolismo. Algumas pessoas se envolveram com o alcoolismo porque tiveram um conflito familiar e foram expulsos de casa. Então, assim, é muito complexo a gente falar sobre a situação dessas pessoas, porque até as razões pelas quais elas estão na situação que elas estão estão tudo intricadas, né? Acho isso importante dizer para a gente começar a desfazer aquele mito de que as pessoas estão na rua porque virou drogado, virou puta, virou drogado, virou maconheiro e foi para a rua. A gente não é bem assim, na verdade. Então, vamos lá. Para além desses dados, 67% são negros, então também é um fenômeno social negativo, que afeta a população negra de forma desproporcional.
82% são homens, 18% mulheres. Tem mais homens do que mulheres nessa situação, mas uma coisa interessante é que as mulheres são mais jovens. E aqui provavelmente também é relacionado ao abuso que as mulheres brasileiras sofrem dentro de casa, desde muito cedo, os diversos tipos de violência. Então, esse é o dado. E dos 71% que trabalham, 27%, a maioria, trabalham catando materiais recicláveis. 14% são flanelinhas, 6% trabalhavam na construção civil, 4% como limpeza, 3% eram carregadores de qualquer tipo de coisa. Assim. O último dado que eu achei legal trazer é que 80% conseguia realizar pelo menos uma refeição por dia. E o grupo que se destaca nesse quesito de alimentação é o grupo daqueles que dependem da mendicância. Então, os 16%, dentro do grupo de 16% que dependem de pedir dinheiro, 31% não consegue realizar uma refeição por dia. Isso aqui é importante também para a gente desfazer aquele mito, porque tem um mito, já ouvi, não sei se já ouviram, que, pedir dinheiro na rua dá dinheiro, essa galera deve ganhar muito dinheiro. Na verdade, não. Na verdade, a galera que depende de pedir dinheiro se alimenta pior, e é por isso que a maioria deles trabalham, 71% trabalham. Então, a gente não é tão generoso quanto a gente acha que é, e eles não são tão ricos quanto a galera costuma dizer, né? Não sei se vocês lembram daqueles jornais que seguiam as pessoas na rua para mostrar que elas estavam mentindo para conseguir dinheiro, como se fosse um negócio super lucrativo. Não é. A gente tem que desfazer esses mitos. Daí, qual que é a perspectiva que eu acho que a gente precisa ter aqui e que esses dados ajudam? Que a vulnerabilidade social é um conceito muito complexo, são muitos fatores que contribuem. Então, é transfobia, racismo, criminalização do abuso de substâncias, o abuso que as mulheres sofrem dentro de casa desde muito cedo, a falta de acesso à educação, e aí, N fatores. Para tentar recortar, eu proponho dizer que esses fatores eles contribuem para que essas pessoas sejam principalmente excluídas do mercado formal de trabalho. Por que eu quero fazer essa proposta? Para a gente começar a olhar para essas pessoas, na verdade, como trabalhadores. Porque eles são trabalhadores, 71% deles trabalham, e porque, independente do abuso das substâncias, independente desses fatores que levam eles para a rua, um fator primordial é que eles não têm acesso a um emprego formal, a um emprego que é capaz de dar as condições de vida dignas que o ser humano precisa. Se a gente pensar que o abuso das substâncias é um problema de saúde, a pessoa está deprimida, começa a abusar do álcool. É muito mais fácil você ter um problema de saúde se você tem um salário, se você tem acesso à previdência social, se você tem acesso a um atendimento, do que se você já é um trabalhador precarizado. Tem um conto, eu acho muito interessante usar a literatura e essas linguagens para aprender sobre economia. E aí tem um conto do Sérgio Santana, que eu não conheço muito bem, mas chama Questão de Método. E é sobre um trabalhador precarizado no Rio de Janeiro, nos anos 80. E ele trabalha para uma empresa, ele é terceirizado numa empresa, ele trabalha com limpeza. E aí tem uma hora do conto que ele diz que ele estava sem dinheiro, ele estava com o último dinheiro do mês, e aí ele usou o dinheiro do ônibus para comprar um café e um cigarro. Então ele não tinha mais dinheiro para voltar para casa, porque ele estava no final do mês, e aí ele ia dormir na rua, como ele tinha feito no mês anterior. Eu acho, é uma situação fictícia, mas eu acho que é uma ideia assim que dá um estalo da gente entender que, na verdade, as pessoas não viram um morador de rua de uma hora para outra porque virou drogado. Na verdade, é um trabalhador que está no final do mês e ele precisou fazer uma escolha e aí ele vai dormir na rua por 2 dias, mas quando o salário cair, ele volta para casa e aí essa situação ela vai se agravando no tempo até um dia no qual ele não volta mais para casa. Então, essa ideia que está nesse conto, eu acho que ela ajuda a gente a aproximar essas pessoas que estão em situação de rua ao que é um trabalhador,
a perspectiva que eu estou propondo para a gente olhar para essa galera é de que eles são a ponta de um iceberg muito maior, ou então de que tem uma situação que é gradativa e que ela começa com o entregador do iFood precarizado e ela pode se agravar por vários fatores até desembocar nessa situação de vulnerabilidade social. Então, tem aquela coisa cristã de falar, eles são seres humanos. Como eu sou materialista, eles são seres humanos, mas eles também são trabalhadores, e são trabalhadores que estão excluídos do mercado formal de trabalho, que não têm acesso à previdência, que não têm acesso ao tipo de assistência que a gente precisa quando a gente encontra uma dificuldade, como, enfim, a depressão, o alcoolismo e etc. Então, é assim que eu proponho olhar para eles hoje, como a ponta de um iceberg ou como o extremo de uma situação dos trabalhadores no Brasil. Aqui é interessante, porque vou trazer um comentário interessante sobre o Marx. Ele estudou o começo do capitalismo na Inglaterra. E aí o capitalismo ele não começa de uma hora para outra. Existe um longo período de transição. Dentro desse período, várias coisas acontecem que contribuem para que o capitalismo se estabeleça como um modo de produção dominante, um modo pelo qual a gente produz a vida. Esse período de transição é aquele período caracterizado pelo colonialismo e pelo escravismo. Então, o processo colonial que a gente sofre em 1500, ele acontece durante esse período, um período no qual o feudalismo está se decompondo e o capitalismo está se estabelecendo. E aí a gente fala de marcos históricos para a consolidação do capitalismo. Então, um marco histórico é a Revolução Francesa, porque foi uma revolução que trouxe poder para a burguesia. Um outro marco histórico é a Revolução burguesa que teve nos Estados Unidos. Também deu poder para a burguesia nos Estados Unidos. Outro marco histórico é a Revolução Industrial. Enfim, vários marcos históricos. Tem um marco histórico que é muito interessante, que aconteceu na Inglaterra, que foi quando as pessoas começaram a transformar a propriedade rural que elas tinham da agricultura para a pecuária. Então, eles pararam de plantar o que eles plantavam, batata, não sei, para criar ovelha. E aí, quando eles faziam essa troca, a agricultura ela precisava de muito mais gente. Né? Tinham muito mais famílias morando na terra para colher e plantar. Quando muda para o pastoreio de ovelhas, só precisa de 2 pastores. Então, esse processo é um processo que expulsa muita gente das terras dos senhores feudais. E aí começa a aparecer na Europa, na Inglaterra principalmente, um número gigantesco de gente que não tinha terra, porque foi expulso, porque o dono da terra onde eu morava está criando ovelha agora, ele não precisa mais de mim. Então, não tinha terra e também não tinha meio de produção para fazer. A única coisa que as pessoas tinham era o trabalho. Elas podiam vender o trabalho para conseguir um modo de vida. E aí tem um relato de um cara do parlamento inglês que ele vê muita pobreza na Inglaterra. Esse período foi um período de pobreza extrema na Inglaterra e ele está viajando e ele vê tanta gente na rua, em situação de rua, que ele fala assim, caramba, o que a gente vai fazer? É melhor a gente voltar para a escravidão, porque essas pessoas elas não têm nada. Então é melhor a gente voltar para a escravidão. Ele chega a dizer isso. Tem uma paróquia na Inglaterra onde os senhores, os donos de terra, realmente propõem a escravidão. Eles dizem, bom, vamos pegar esses pobres, vamos transformá-los em escravizados. A gente ajuda eles, mas assim, eles vão ter que abrir mão da liberdade e vão ter que trabalhar. Então esse fenômeno de um monte de gente morando na rua, ele é tão antigo quanto o capitalismo. Obviamente existia antes, quase tudo existia antes do capitalismo, mas no capitalismo assume uma forma específica, uma forma especificamente capitalista. Então é isso, a perspectiva é olhar para eles como trabalhadores, como pessoas que, assim como a gente, só vão conseguir reproduzir a vida através de uma atividade. E que por causa desses fatores, transfobia, racismo, criminalização do abuso de substância, eles não conseguem acessar atividades que possam garantir uma vida digna para eles. Então essa é a perspectiva. Daí, se a gente pensar neles dessa forma, o que é a economia do Brasil? Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que falo meio rápido, suave. Tá, então vamos lá. Eu vou dizer para vocês algumas leituras principais que tem no campo da economia heterodoxa.
Economia heterodoxa é a galera de esquerda, é a galera que fala o capitalismo não presta. Dentro dos heterodoxos tem os reformistas e os revolucionários. Os revolucionários são aqueles que vão dizer o capitalismo não presta, a gente precisa do socialismo. Os reformistas vão dizer ele não é bom, a gente pode ajustar ele para ele ficar um pouco melhor. E aí os ortodoxos do outro lado, a galera liberal, e eu não vou falar deles hoje. É importante falar deles, mas hoje eu não vou falar. Eu li um texto deles esses dias e eu só consigo ler um por mês, assim, é muito sofrido. Então vamos lá, na economia heterodoxa, a leitura principal assim que teve por muito tempo para falar sobre uma economia como a do Brasil, que é uma economia subdesenvolvida, foi a leitura do Prebisch, que é um economista argentino, que são os estruturalistas da América Latina. E aí eles propuseram essa leitura de centro e periferia. Para essa galera, o problema de uma economia subdesenvolvida como a do Brasil estava no que ele chamou de deterioração dos termos de troca. O que é isso? Eu vou explicar e vai ficar legal, eu acho. Tinha uma galera que eles falavam assim, bom, existem algumas economias que têm indústria e algumas economias que não têm indústria. A gente propõe que as economias que não têm indústria, elas vendam o que elas têm, milho, café, algodão, e as economias que têm indústria vendam os produtos manufaturados. E aí essa troca vai gerar um comércio legal e todo mundo vai se desenvolver. Isso vai ser ótimo, porque esses países na América Latina eles têm grandes extensões de terra, então isso é vantajoso para eles vender milho. O Prebisch, ele foi muito inovador porque ele falou o seguinte, ele falou assim, não. Na verdade, isso não vai criar desenvolvimento, isso não vai criar uma economia equalizada. Isso vai, na verdade, fazer o oposto. Por quê? Porque quando aumenta a produtividade da produção de café, por exemplo, o preço do café cai. E aí os países no centro, eles se beneficiam dessa queda no preço do café. Mas quando aumenta a produtividade de um produto manufaturado, como um iPhone, o preço não cai. O aumento da produtividade do iPhone, na verdade, ele se reflete em aumento dos lucros e dos salários no centro. Então, os países, nessa troca, nesse tipo de comércio, os países do centro eles se beneficiam tanto pelo aumento da produtividade dos manufaturados, quanto do aumento da produtividade dos produtos primários. Então, ele falou, a gente tem um problema que existe uma deterioração nos termos de troca, na medida que o preço dos produtos da periferia caem, enquanto os preços dos produtos do centro continuam se mantendo. Isso foi ótimo, existem várias críticas, mas é uma primeira proposição muito boa. Daí que vem o Celso Furtado, que é um dos economistas mais renomados no Brasil, e ele criou essa teoria do subdesenvolvimento. A coisa mais importante sobre a teoria do subdesenvolvimento é que o subdesenvolvimento ele não é um estágio. As pessoas acham que o subdesenvolvimento é um estágio anterior ao desenvolvimento, que o subdesenvolvimento é um estágio pelo qual a gente passa antes de ser desenvolvido. Ele falou, não é isso. O subdesenvolvimento, na verdade, é uma condição que se reproduz e permanece. E ela vai permanecer eternamente se a gente não mudar alguma coisa. E aí, mudar alguma coisa seria industrializar. Então, vamos industrializar o Brasil, porque aí a gente para de sofrer com essa troca desigual. E é por isso que teve tanto esforço em industrializar o país. Críticas a essas leituras. O Francisco de Oliveira ele escreveu que essas leituras elas são interessantes. O Francisco de Oliveira ele reconhece que o cenário do comércio internacional é importante, ele determina o que acontece no Brasil, mas o Francisco de Oliveira também disse que essa galera deixou de analisar as condições internas. Que o Francisco de Oliveira acredita que, apesar dessa deterioração desse cenário internacional, teve no Brasil um grupo, tiveram no Brasil classes dirigentes que se aliaram ao Estado e conduziram um projeto de industrialização problemático para o Brasil. Por que é problemático? Porque a atividade que a gente tinha de exportar produtos primários, ela não acumulou capital suficiente para a gente instalar indústria aqui. A gente não tinha poupança, a gente não tinha um desenvolvimento que nos permitia instalar aquele monte de tecnologia de ponta no nosso país. Como a gente não tinha essa acumulação necessária,
a gente precisou criar uma coisa muito pequena e muito concentrada. Foi isso que a gente fez. A gente criou um projeto de industrialização. As classes dirigentes do país, brancos, heteronormativos, enfim, masculinos, essa galera que dirigia o país, se alinhou com o Estado brasileiro e aí eles tocaram um projeto de industrialização. Esse projeto de industrialização ele precisou ser extremamente concentrado, pequeno, e por isso ele se aproveitou do que a gente chama de uma superexploração do trabalho. O que acontece? Como essa indústria era pequena e tinha uma massa de pessoas, os salários eram baixos. O que acontece? Como é que eu explico isso? Se a gente tem pouco emprego na indústria e tem muita gente desempregada ou ganhando pouco na agricultura, o salário na indústria é menor. Porque por que eu vou pagar R$1.000 para esse cara se tem 1 milhão de pessoas ali dispostas a ganhar R$500? Então, essa massa de pessoas pressionavam os salários para baixo. Então, a gente teve um projeto de industrialização concentrado que se fundamentou na superexploração dos nossos trabalhadores. Isso desde o começo. Esse foi o projeto de modernização do país. Foi assim que a gente se engajou no capitalismo, foi assim que a gente se inseriu no capitalismo mundial. O marco histórico para isso é 1930. Eu vou falar disso já, mas eu só vou pontuar que tanto o Prebisch, quanto o Celso Furtado, quanto o Francisco de Oliveira, quanto todo mundo que analisa a formação econômica do Brasil, eles são muito insuficientes quando a gente pensa na população negra. Como eu falei, eram 67% das pessoas em situação de rua em 2008. É uma galera que olha para a escravidão e para o colonialismo como uma coisa estática, uma coisa que aconteceu, que deixou marcas, que deixou uma dívida histórica, mas assim, que ficou para trás. Eles não entendem que foi uma coisa que se renovou e que se manteve. E aí aqui eu acho importante dizer que o Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados no mundo. Foram 4,8 milhões de pessoas. Entre os anos de 1500 e 1856, ou seja, um intervalo de 350 anos, a cada 5 pessoas escravizadas no mundo, uma colocava os pés no Rio de Janeiro. Eles iam para a Bahia depois, ou talvez até para a Argentina, mas assim, passavam pelo Rio de Janeiro, a maioria ficava no Brasil. Então, esse é um dos dados mais importantes sobre o nosso país, e eu vou mostrar como é que ele está relacionado ao que eu falei agora há pouco de superexploração dos nossos trabalhadores. Mas eu acho importante a gente olhar, quando a gente olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos ou está acontecendo na Europa, a gente saber que, na verdade, a nossa diferença fundamental é a quantidade de negros que chegaram aqui e o que foi preciso fazer para acomodar esse tipo de conflito. Bom, outra coisa também que é super importante em relação à população negra, que esses economistas que eu comentei ignoram. O que foi a abolição da escravidão em 1888? Acho que isso é importante, porque eles analisam a escravidão como uma coisa, como eu falei, estática, que deixou marcas, mas que acabou. Mas existe um outro olhar sobre a abolição em 1888 que a gente consegue enxergar um dinamismo. O que acontece? Quando a abolição do Brasil acontece em 1888, na verdade, isso é parte de um processo maior. O escravismo, enquanto um modo de trabalho, ele já estava em crise. Muitas coisas tinham acontecido no mundo que contribuíam para que o escravismo tivesse em crise e o preço dos negros escravizados era muito instável. Então, eu posso citar a Revolução no Haiti. A Revolução no Haiti foi um processo extremamente violento. O Haiti conseguiu a independência muito antes do que a gente imagina. Se eu não me engano, foi em 1793. 1793, eles conseguem a independência deles. E foi um processo tão forte que obrigou França e Inglaterra a abolirem a escravidão. Inclusive, algumas colônias francesas aboliram a escravidão antes do Império decretar, de tão feio que estava a situação nas colônias. Então, é um processo que antecipa a abolição da escravidão. E aí, França e Inglaterra começam a fazer certas pressões aos outros países do mundo para
para a gente parar com esse modo de produção escravista. E não por coincidência, o capitalismo estava se consolidando, um modo de produção que precisava de trabalhadores livres, né? Vocês lembram do cara que falou, pô, vamos voltar para a escravidão, porque essa galera não tem mais o que fazer? E aí o Império Inglês falando, olha, tem que acabar com a escravidão, porque, enfim, o capitalismo está dando certo, a gente precisa de uma galera livre. Então, essas pressões, elas interferem muito. E aí, durante um intervalo de tempo grande no Brasil, o escravismo fica em crise. Tanto é que existe a Lei de Terras em 1850, ou seja, quase 40 anos antes da abolição da escravidão, o Império Brasileiro, eles encontram uma forma de segurar a terra. Eu vou explicar melhor, mas é assim, na medida que eles viam que eles iam perder a propriedade do escravizado, eles precisavam encontrar um meio de segurar outro tipo de propriedade. E aí é que vem a Lei de Terras em 1850. Porque antes dessa lei, era muito mais fácil ocupar uma terra no Brasil. Você podia chegar num pedaço de terra, construir uma casa e ficar lá. Você corria o risco de algum dia alguém chegar e falar assim, eu tenho um documento aqui do Império que essa terra é minha. Você pode ficar aqui se você trabalhar para mim, ou você vaza. Mas assim, isso não era um grande problema, porque tinha muita terra livre e tinha pouca gente com sesmaria. Esse documento do Império era uma sesmaria. Em 1850, os piores, eles falam, não, agora a terra é monopólio do Estado e ela é uma propriedade, e para você ser dono de uma terra, você precisa ter o título da propriedade dela e você precisa comprar. Então, eles seguram a terra quando eles veem que vão perder a propriedade do negro escravizado. Quando a abolição acontece em 1888, esse processo já está totalmente avançado, a crise do escravismo já chegou no limite e ninguém mais vê como vantajoso ter um negro escravizado. Na verdade, já estava mesmo na intenção de atrair os imigrantes europeus para trabalhar no regime de colonato. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que a abolição da escravidão, na verdade, ela é a substituição do modo de trabalho escravizado por um modo de trabalho livre. Mas mais do que uma substituição do modo de trabalho, é uma substituição física do trabalhador, na medida em que o trabalhador negro ele é descartado e o trabalhador branco é posto no lugar. Então, não foi uma mudança só na condição jurídica do trabalhador, foi uma mudança física do trabalhador. Então, assim, se eu estou falando de exploração dos trabalhadores no Brasil, se eu estou dizendo que essas pessoas em situação de rua, elas são os nossos trabalhadores numa situação extrema, e que 67% deles são negros, tudo começa a fazer sentido, né? Então, assim, essa é a perspectiva da população negra que não é abordada pelo Francisco de Oliveira, pelo Celso Furtado, pelo Prebisch. Eles não olham para isso. Eles entendem que o Clóvis Moura diz que essa galera, mesmo no campo da esquerda, mesmo os marxistas, eles entendem que o que tem no Brasil, na verdade, é um problema de classe e que o racismo seria uma questão identitária. É uma discussão muito complexa, mas assim, a gente precisa entender que as nossas relações, elas estão estruturadas, sim, pelo modo de produção capitalista, mas elas estão estruturadas também pelo racismo que continuou se reproduzindo, já que 1888, mais do que uma libertação dos escravizados, é uma exclusão dos escravizados do novo mercado de trabalho que se colocava. Bom, aí o que estava acontecendo em São Paulo em 1970 que tem a ver com essa economia brasileira? Como eu falei, o Chico de Oliveira ele considera que o marco histórico para dizer que a gente tinha um modo de produção nitidamente capitalista no Brasil é 1930. É em 1930 que a hegemonia agrário-exportadora perde a dominância e esse grupo político, essas classes dirigentes, junto com esse Estado, consegue colocar em prática esse projeto de industrialização concentrada. Isso acontece em 1930. Em 1940, a cidade de São Paulo começa a receber fluxos de imigrantes nordestinos. O crescimento vegetativo da cidade era muito maior
por causa da imigração, o crescimento da cidade era muito maior por causa da imigração do que por causa do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo era na casa dos 3% e o crescimento por imigração era por 4%. Imigrantes nordestinos negros, miscigenados, que vinham desse processo de exclusão dos negros do trabalho de mercado, do mercado de trabalho. Então, em 1940, começa a surgir essa galera. Nas décadas de 1950 e 60, o que a gente observa é uma expansão da mancha urbana de São Paulo. Ao invés das pessoas ocuparem as regiões próximas ao centro, começa a se ocupar cada vez mais as regiões mais distantes. O que é essa expansão na mancha urbana? Essa expansão na mancha urbana, ela foi chamada de um processo horizontal de ocupação do solo, que se refere ao principal modo de habitação dos trabalhadores em São Paulo. E que modo de habitação era esse, que se intensifica nos anos 50 e 60? O que está por trás dessa forma de habitar? Primeiro, especulação imobiliária, na medida que os capitalistas desse setor imobiliário, eles reservavam as terras mais próximas do centro. As terras ficavam desocupadas, esperando por valorização, e aí depois que as terras valorizassem, eles vendiam. Então, tinha um monte de terra que era muito mais próxima, com infraestrutura, mas que era ociosa, aguardando por valorização. A outra coisa é que é a superexploração dos trabalhadores. Existe um conceito marxista que chama custo de reprodução da força de trabalho. Isso significa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, tudo que a gente precisa para conseguir voltar ao trabalho no dia anterior. Então, o custo de reprodução da força de trabalho tem a ver com habitação, com alimentação, com transporte, mas também é um conceito social que muda com o tempo, porque naquela época talvez a internet não fosse parte do custo de reprodução da força de trabalho, mas agora cada vez mais a internet é uma coisa tão essencial que talvez a gente precise de internet para conseguir estar no trabalho no outro dia. Então a internet faz parte do custo de reprodução da força de trabalho. E aí os trabalhadores brasileiros eles eram tão explorados que o salário real que eles recebiam, tanto na indústria, mas também nas outras formas de trabalho, como os trabalhos domésticos, a gente é o país com o maior número de empregadas domésticas no mundo, isso também é um dado interessante, o salário que eles recebiam era tão baixo que estava abaixo do custo de reprodução da força de trabalho. Isso quer dizer que o que eles ganhavam não cobria o que eles precisavam. E aí, o que está para fora desse custo? A habitação. Então, o salário deles era tão baixo que eles não conseguiam comprar uma terra no centro. E aí, o que eles faziam? O mercado imobiliário começou a lotear um monte de terra longe, sem infraestrutura, sem saneamento, sem energia elétrica, sem pavimentação. O máximo assim que tinha que ter era uma linha de ônibus meio próxima. Começou a lotear lá para vender barato para essa galera conseguir comprar. Porque era uma galera que... Ou seja, para a galera conseguir comprar um terreno, o requisito era que não tivesse infraestrutura. Entendeu? Eles eram tão explorados que para eles conseguirem ter um pedaço de terra, precisava ser um pedaço de terra no escuro, sem pavimento e sem saneamento. Outra coisa também, o salário deles era tão baixo que eles não tinham condições de contratar um arquiteto ou uma incorporadora. Então, eles autoconstruíram as casas em mutirões nos finais de semana. Isso quer dizer que a gente tem aí uma dupla exploração dos trabalhadores no Brasil quando a gente analisa a questão da habitação. Porque além deles ganharem um salário baixo, uma parte do custo de reprodução deles, que era habitação, eles precisavam complementar com um trabalho próprio no final de semana. Tá ficando claro essa parte? Não sei se vocês estão com dúvida. Massa. Então, assim, olha o que estava acontecendo com os trabalhadores em São Paulo nos anos 50 e nos anos 60. Terrível, terrível. A prefeitura totalmente aliada aos interesses imobiliários e aos interesses dessas classes dirigentes e a galera morando no escuro. Aí, eles chegavam nesse loteamento, para vocês terem uma ideia, eles não estavam preocupados com a quantidade de prestações e nem com o tempo que eles iam demorar pagando. A parcela que eles pagavam pelo pedaço de terra era uma porcentagem do salário.
Então, se o salário variasse, o tempo que eles iam demorar para pagar variava também. De tão pobre e de tão ruim que era o salário deles, a parcela era um índice no salário. E aí é uma galera que vai morar nesses lugares carentes de infraestrutura, uma galera que vai sofrer no ônibus para chegar no trabalho no centro da cidade. Então, assim, se essa galera está nessa situação tão difícil, para eles acabarem numa situação de rua, para eles se verem naquela situação de escolher entre comprar um café e pegar o ônibus, é muito mais fácil do que se eles estivessem morando no centro. Acho que era esse o nexo que eu estava querendo colocar. E aí eles constroem as casas com muita luta popular. Eles conseguem infraestrutura com o tempo. Então, sei lá, 10 anos depois, eles conseguem energia elétrica. 20 anos depois, eles conseguem saneamento. 40 anos depois, eles conseguem um terminal de ônibus. Só que a situação ela é tão triste que alguns desses trabalhadores, e aí quando essa infraestrutura chega, o lote valoriza. Então, eles têm a oportunidade de ganhar uma grana vendendo o lote. E aí alguns trabalhadores, eles estavam numa situação tão difícil, por exemplo, alguns que estavam doentes, ou um membro da família morria, que quando a infraestrutura chegava, eles vendiam a casa que eles tinham construído e, de novo, eles iam morar num terreno sem infraestrutura. Então, a classe trabalhadora de São Paulo, ela reproduzia esse espaço periférico e sem infraestrutura para reproduzir o trabalho. Foi assim que a gente produziu a periferia de São Paulo, que é gigantesca. A quantidade de casas que foram feitas dessa forma é muito maior do que a quantidade de casas que foram feitas pelo mercado formal da construção civil, com a contratação de um arquiteto. Então, era isso que a classe trabalhadora estava passando nos anos 50, 60. Isso se agrava nos anos 70, piora nos anos 80, 90, enfim, e vai piorando. E aí é isso, assim, eu acho que eu só queria pôr isso mesmo. Espero não ter demorado, mas para a gente olhar para essa galera em situação de rua como trabalhadores, e para a gente entender como é fácil você ir parar na rua nesse contexto onde você precisava construir a sua casa no final de semana e morar no escuro, sem saneamento. Também eu não quero deslocar a discussão é uma discussão sobre as pessoas em situação de rua, mas a gente está falando dos trabalhadores. Eu só acho importante a gente ter essa perspectiva, porque fica mais fácil a gente ter proposições. Porque quando falam dos moradores de rua, a galera fala, eu fui lá, eu ofereci um emprego e eles não queriam. Eles são drogados, é um problema muito difícil de resolver. Na verdade, não é um problema muito difícil de resolver, é um problema relacionado à questão dos trabalhadores no Brasil. E se os trabalhadores não fossem tão precarizados e não estivessem numa situação tão difícil, eles teriam, sim, condições de lidar com a adicção, de lidar com, enfim, com o abuso de substâncias e todas as outras mazelas que chegam nessa população. Então, eu acho que era isso, as coisas que eu tinha para dividir com vocês. Nossa, muito incrível. Abriu assim um leque de possibilidades, tanto para a peça quanto para a gente, né? Enxergar esse assunto, desculpa, enxergar esse assunto por outra perspectiva e ter noção de todos esses dados. Eu fiquei tentando aqui anotar as coisas que você falava para poder. Ainda bem que está gravado, né? Para a gente voltar e ir pensando que são muitas informações. Eu gosto muito dessa parte de pesquisa, de ter esses dados. Eu acho que tudo fica mais real, palpável, e que a gente se baseia naquilo que realmente é, né? Porque indo para a peça, no sentido criativo, nós podemos enxergar o contexto de uma forma completamente diferente sem ter esse estudo, né? Que através das nossas experiências e como a gente sabe, como pode ver, a gente não vive essas situações. Então,
é muito fácil julgar ou estereotipar, como você disse. Eles são trabalhadores, então a gente precisa olhar tudo que envolve. Eu achei muito legal o conto que você falou, depois você fez toda uma explicação que deu para entender o resumo ali do conto, né? E eu já ouvi muito isso mesmo, as pessoas falarem, mas eu ofereci o emprego para quem está na rua e a pessoa não quis, é preguiçoso, ou tá ali porque quer. Não é só emprego, né, como você explicou pra gente. É como ele vai chegar nesse emprego, como que ele vai morar, então, o que que ele vai se alimentar, né? O transporte, relação familiar, é muita coisa. E isso a gente sofre desde sempre, como você disse. E é muito doido, assim. Eu fiquei pensando, quando você disse da criação da periferia, já me veio a imagem, sabe, do Rio de Janeiro, dos morros, dos lotes, assim, e, cara, nossa, complicado, né? Nossa, muito complicado mesmo. Se ver numa situação. Eu achei interessante a parte que falou que 71% trabalha, né? E os outros não. Aí é daquela coisa nossa também de criação, né? A gente cresceu numa família, né? Por mais que não seja tão estruturada, mas enfim, estamos aqui, estamos bem com teto, comida, enfim. E aí, quando você falou desse 71%, eu lembrei, e os outros? Aí eu já fui, não, os outros são preguiçosos. Aí eu parei pra pensar, né? Aí você falou assim também, que os pedintes não ganham tanto dinheiro assim, às vezes fica sem comer um dia inteiro, porque a gente pensa mesmo, né? Nossa, é muito fácil ir no sinal pedir dinheiro, sabe? Até eu vou parar. E achei muito interessante todos esses fatos lá que 67%, 67 são negros, e eu achei muito interessante os dados que você falava também. Dentro dos dados, outros dados, que a gente pensa 71% trabalha. Ok, então 71% tá bem, assim, tá correndo atrás. Só que não, desse 71, 16% consegue comer, sabe? Então é uma coisa que a gente, eu não sei, eu generalizo muito, então para mim é muito legal saber as diferenças e dar é tipo um tapinha na cara, né? A gente sabe disso, só que a gente não quer sair da nossa zona de conforto emocional, então a gente prefere falar, 71% trabalha, ótimo, me sinto melhor, não me sinto tão ocupada, só que às vezes não, sabe? Que dentro desse 71 ainda tem todos os obstáculos que, né, que se tem. Então eu achei muito legal, muito interessante, eu gostei bastante. É isso. Ficou muito legal o link que você trouxe da superexploração do trabalho com a escravidão lá atrás e mostrando de que como é um ciclo, né? Como continua esse ciclo, só que um pouco mais barato, né? Então, ficou bem nítido essa altura que você trouxe, deu uma visão ainda maior, assim, desse tema. Gostei bastante. Obrigada. Eu achei muito interessante a parte que você fala que essa estrutura ela não muda, ela se renova, é isso, né? Ela vai se renovando. E nossa, tipo, fez a gente acha que a gente sabe, ou a gente tipo analisa assim, mas de uma forma meio rasa, e quando você traz esses dados, isso vai dando essa base, né? Uma estrutura melhor para a gente entender isso. E a forma de como é feita essa periferia, né? Eu fiz um estudo há um tempo atrás com uma colega, tipo, era numa escola, enfim, vou dar o contexto maior da figura, que a gente ia plantar essa semente e questionar os jovens da linha, acho que era da linha Rubi ou Esmeralda, não lembro, era uma das linhas de trens que é sempre a pior votada do ano, enfim, pior funcionamento. E aí a gente plantou essa sementinha e aí eles questionaram isso. Alguns deles já tinham que trabalhar, por exemplo, e falar: poxa, eu trabalho, mas aí eu tenho que ir lá para a linha amarela, é outro lugar, e depois eu tenho que voltar para cá e eu tenho que estudar.
porque aqui não tem trabalho, ou se tem, não me dá condição para viver aqui. E, tipo, como isso vai se acumulando, se renovando mesmo. E aí, tipo, de repente, se isso for expandindo, e eles vão cada vez mais tomando esse espaço mais afastado, mais periférico. Muito louco. E a gente vê como é que é isso na prática, né? Eu achei interessante também a parte que você fala da abolição da escravidão, dos anos, e contando quando começou a vir, por que veio essa imigração É migração, né? Quando é dentro do país, do Nordeste para o Sudeste. E uma coisa que eu acho muito bom todo mundo saber é que muita gente sabe que racismo existe, que racismo tá aí, sabe? Só que e muita gente sabe que é porque teve a escravidão. Só que da escravidão para o racismo de hoje existe todo um porquê, sabe? Então as pessoas precisam dessa informação. Eu acho que é uma informação que nem todo mundo tem que saber de política, né? E que não é todo mundo que sabe. Eu, por exemplo, não tenho a maior paciência para política. Todo mundo devia saber o porquê que o racismo tá assim, sabe? Como que surgiu. É, tem gente que não sabe, mas o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, eles não fizeram o que precisa para reintegrar todos esses escravos para a sociedade. Então, assim, as pessoas, eu acho isso muito interessante, é uma informação que eu tenho muita vontade de, tipo, começar a mandar para o mundo inteiro, sabe? Porque é uma conversa que você sai um pouco da sua zona de conforto, então não é todo mundo que quer ouvir, eles querem, tipo, tá, eu já sei que existe, ok, sabe? Mas você fazer a pessoa entender, por exemplo, eu sabia de algumas coisas, mas o que você me falou acrescentou muito mais. Então vai mudar a forma como eu penso e como eu ajo agora, sabe? É, talvez se eu, sei lá, olhar uma situação que antigamente eu julgaria, hoje eu já não vou julgar tanto, que eu já entendo por que é assim, que é coisa que vem de antes, sabe? Então acho que isso é uma informação muito importante que a gente teria que passar para muita gente. O que eu achei muito, assim, ficou mais exposto com esses dados é a questão do jogo do interesse que tem. E desde sempre, como você falou, desde a escravidão, só abolir a escravidão, não foi porque eram bonzinhos e estavam com dó dos negros, porque alguém tinha interesse com aquilo, não estava sendo rentável manter os negros, era mais barato os imigrantes, tá? Os brancos dão um salário pequeno, ia ter menos custo com eles. E é uma coisa que se repete quando Silas comentou sobre o custo de reprodução da força de trabalho. Ou seja, só se dá o mínimo para o cara trabalhar. Se ele não tem casa, se ele tem casa, isso não interessa, porque ele está vindo trabalhar. Então, enquanto ele está me servindo, eu não tenho que me preocupar com o resto. Ou seja, toda aquela constituição de que todo mundo tem um monte de direito vai por água abaixo. E aí Isso é a pessoa... né? Sim, hoje, claro, hoje claramente. Aí é quando, aí, como vocês, eu acho, eu também já cheguei a olhar e falar assim, não vai trabalhar porque não quer. Vai lavar uma roupa, vai ver o que eu trabalho, mas não é tão fácil. O trabalho não garante isso para todo mundo. Não é todo mundo que consegue um trabalho que supre todas as necessidades. E aí tem essa questão da moradia e tal. Foi muito esclarecedor, assim, e muito, assim, os dados deixam a gente sabe, mas quando você vê esses dados que você trouxe para nós é muito chocante. É hora da gente se rever e pensar, nossa, como que eu ajo, como que eu penso sobre isso. Mas foi muito obrigada mesmo. Também ficou muito claro essa questão da escassez do trabalho informal, né? E de como isso afeta 100% eles, né? Que estão na situação de rua. Porque é uma forma quem está acima consegue manufaturar melhor, e isso faz que eles estejam sempre abaixo, né? E como é o que eles têm à mão, é o mais, como eu posso dizer, o mais importante neste momento é o informal, eles vão sempre aceitar, porque eles não têm outra escolha. Então, é chocante isso. Você fez um link assim da questão ainda
bateu muito na tecla da escravidão, e aí você pensa que isso já acontecia lá atrás, só que de uma maneira que não é tão ampla e tão clara como agora. E como continua acontecendo, e formas diferentes de se acontecer. E é isso. Chocada. E eu queria falar também, mas eu prometo que é a última coisa, tá? Mas é que eu achei muito interessante tudo. Que é, esse negócio também da demanda, né? Tipo, eu acho que isso acontece muito na arte também, né? Eles não valorizam, não dão um salário necessário, você não quer aceitar, porque você sabe que, sabe, é injusto, isso não ia durar um mês, que você ia precisar de mais, nananana. Mas se você não aceitar, muita gente vai aceitar. Então, também tem essa visão, né? Que eu achei muito legal e que tem muito na arte também. A gente reclama de, eu não vou fazer isso, tá pagando R$ 50. Se eu não fizer, vai ter muita gente que vai fazer. Então, mostra bastante essa desigualdade, né? O porquê que também não é que a pessoa se coloca em uma situação de vulnerabilidade, às vezes ela não tem opção mesmo, complementando já o que a Ká falou. Mas eu vou parar de falar. Silas, só fazer um comentário sobre isso. Achei muito rico, muito amplo tudo isso, agregou muito. E eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Cultura. E fui muito parceiro, integrei muito o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Nós desenvolvimos alguns projetos culturais com o CRAS, com pessoas em vulnerabilidade. Desenvolvi aula de pintura, teatro, procurava coisas assim. Então, das 8 às 5 da tarde, eles ficavam desenvolvendo alguns projetos com a gente. Depois, como não tinha abrigo, eles não ficavam, então eles voltavam à rua, para algum lugar que eles ficavam. O que sempre impressionou foi a resistência a voltar para casa. Que eles não queriam de jeito nenhum. Eles falavam, não, eu prefiro ficar na rua. E muitos ficavam mesmo na rua, ou acabavam se internando porque tinha algum vício, alguma coisa do tipo. Só que assim, a família ia, perguntava, às vezes até acompanhava de longe, mas eles não viam nenhuma possibilidade de retorno, morar com a família, morar com o pai, com o tio, falando, não, eu prefiro ficar assim. E era muito interessante porque a gente via o interesse num curso, em melhorar. Eles criaram uma horta, cuidavam da horta. Então a gente via todo esse zelo, toda essa rotina, porém, quando se falava, ou quando via que tinha algum familiar, alguma pessoa próxima, já mudava seu comportamento, ficava um comportamento reativo e falava, não, isso eu não quero. Eu prefiro ficar na rua, mas eu não quero voltar para casa. Então, é um ponto que você falou, mas que me chamou muita atenção, disso que eu fiz essa ligação. E como que pode, né? Como que a família, ao mesmo tempo, pode acolher, mas pode afastar. Eu gostei muito. Acho que a Amanda quer falar, peraí. Ah, tá, Você tá no mudo. sabia. Desculpa. Cadê a Amanda? Eu tava no mudo, nossa. Pode falar, Rony, pode falar. Eu ia falar que eu gostei muito dos dados que você apresentou, né? Porque eles são muito fortes, né? Porque é uma coisa você, sei lá, você falar, porque tem muita gente na rua e tal, mas quando você vê números, quando você vê dados, quando você vê essa distribuição, você meio que tem um choque, né? Você fala, putz, o negócio é muito maior do que eu imaginava, o buraco é bem mais embaixo, né? E todo esse panorama histórico que você deu, ele ajuda a gente a linkar as coisas, porque a gente acha como que são problemas separados, né? Problemas individuais, só que na verdade todos eles têm uma mesma raiz, sabe? É uma coisa que aconteceu lá atrás que até hoje ela vem e ela não vem só por aqui, tá ligado? Então tanto o pessoal que tem trabalhos informais, ou o pessoal que simplesmente ganha pouco, o pessoal que demora 3 horas para chegar no trabalho, e depois são mais 3 para voltar no trabalho, sabe? Todos eles acabam se envolvendo tudo nesse mesmo
acaba tudo desaguando, tá ligado? No pessoal que tá na rua, sabe? Eles, alguma hora isso pode acontecer com eles, ou talvez não, mas é uma situação que tá tudo interligado, sabe? E acho que a gente ter noção desse panorama histórico ajuda muito a gente a compreender tanto sobre nós mesmos, porque a gente pode estar nessa situação agora, pode passar por essa situação mais para frente, ou então até mesmo na questão do artístico, mesmo de você entender o seu personagem, como é que ele foi, como é que ele é criado, quanto para você entender como sociedade, entender que o que a história, né? A gente reflete o que foi passado, né? Então, você tendo consciência de tudo que já passou, você olha com muito mais zelo ao seu redor, em vez de indiferença ou até mesmo preconceito, sabe? Você tá no mudo, Amanda. Droga. E aí, com todo esse papo da gente olhando para a nossa vida, olhando para fora, né? Eu fiquei assim. Aí eu tenho duas perguntas pro Silas. A primeira, eu gostaria de entender, até mesmo para quem depois assistir esse vídeo, entender o trabalho de vocês, como é que vocês trabalham, quais são as atividades, onde encontrar o trabalho de vocês. E saber se como que a gente pode, sendo jovens e estando aqui e agora, iniciar uma transformação dessa realidade. Sei que a gente trabalha com educação e com cultura, mas vocês que estudam precisamente a economia, que sabe muito sobre o capitalismo, de como tudo isso iniciou, se vocês têm alguma forma que possa passar para a gente entender como modificar, quais são as nossas atitudes que podem começar a alterar esse ciclo de repetição que é mascarado, mas que ainda assim exclui as pessoas. Eu vou começar respondendo a mais fácil. Do nosso trabalho, a gente está estudando bastante, então a gente está escrevendo e a gente tenta divulgar as coisas pelo Instagram. Então, por enquanto, a gente está nessa. Mas a ideia é a gente fazer contato com mais pessoas que também querem estudar, para estudar junto e discutir junto. E esse é um estudo, na verdade, que tem que estar vinculado a uma prática revolucionária. Você perguntou como que a gente pode ajudar. É um pacto de solidariedade que a gente tem que fazer, entendendo que a gente é trabalhador. Vocês são atores, mas vocês precisam de um salário. Então, eu sou pesquisador, mas também preciso de um salário. Porque às vezes isso atrapalha um pouco, né? Tipo, o artista, o intelectual. Mas não, na verdade, tudo trabalhador. Então, a gente precisa de um pacto de solidariedade com a causa dos trabalhadores no Brasil. A gente precisa de auto-organização. Então, eu estou falando que os trabalhadores foram muito explorados no Brasil e aí algumas pessoas vão falar que, nossa, mas como eles são passivos. Mas, na verdade, não. Também já escreveram sobre isso, que existe um mito de que os trabalhadores no Brasil eles são despolitizados, de que eles não se mexem. Mas isso não é verdade. Eu estudo mais a Zona Sul de São Paulo e aí eu vi que no bairro da minha família aconteceu exatamente isso. Eles compraram os lotes nos anos 60, em 1978 chegou energia elétrica, em 1980 chegou saneamento porque eles pediram, e aí não tinha ônibus, as pessoas morriam no ônibus porque elas viajavam do lado de fora. O ônibus era tão cheio que elas iam penduradas nas portas.
e morreram 2 pessoas, e eles queimaram o ônibus. Então, assim, os trabalhadores no Brasil, eles sempre se revoltaram, mas sempre teve muita repressão. Sindicatos foram muito reprimidos, a gente teve muita ditadura no Brasil, muitos períodos de interrupção da democracia, os sindicatos foram muito perseguidos. Então, assim, o caminho é uma auto-organização dessa classe gigantesca que somos nós, de trabalhadores. Por mais que a gente tenha casa, por mais que a gente tenha... nada impede da situação piorar, e a gente está também nessa situação de estar morando na rua. Então, é isso, assim, a gente tem que... isso é difícil, um programa político de revolução, um programa político que traga o poder para os trabalhadores. É uma coisa que a gente faz com o tempo, a gente não vai conseguir fazer de uma hora para outra. Esse momento que a gente está vivendo, terrível. O Bolsonaro numa crise política com o Alexandre de Moraes, e nenhum dos dois representa a população negra. É lamentável que a gente tenha um cara racista em crise com um cara que foi o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que exterminou jovem negro no Brasil, entendeu? Um estado que mata jovem negro, um estado que apoia a polícia. Então são esses 2 sujeitos que estão protagonizando essa crise que a gente está vendo. Então a população negra, essa galera preta aí que está morrendo na periferia, não está em nenhum momento representado nisso que a gente está vendo no jornal. Eles estão brigando entre eles e a gente está assistindo. Então, assim, a solução não é fácil, é uma construção lenta de uma organização, de uma auto-organização de trabalhadores. E aí é por isso que a gente precisa mesmo espalhar essa história, e é muito importante que vocês estão dando visibilidade para essa peça, que vocês estão trazendo esse assunto, para a gente desfazer esses mitos que tem na sociedade, que muitas camadas de classe média introjetaram, e aí a gente não vai para frente, que aí a gente tem essa galera defendendo terceirização, defendendo o fim da Previdência, porque o mercado vai resolver tudo. O mercado não vai resolver nada, o mercado fez tudo que a gente está vendo aqui agora. Então, a solução é nesse caminho, assim, uma construção de um movimento trabalhador, auto-organizado. Esse é o caminho. Gostemos de sindicato, enfim, existem muitas críticas aos sindicatos no Brasil, eles foram cooptados pela burocracia, etc, etc, mas a gente precisa ser favorável a essas coisas. Na empresa onde eu trabalhava, a galera não gostava de sindicato, eu ficava, meu Deus, tipo, como assim vocês não gostam de sindicato? A gente tem que ir para esse caminho, é a minha opinião. Legal, muito importante saber disso e as pessoas também ouvirem, né? Muito bom mesmo, gente. Alguém mais tem alguma pergunta para o Silas ou quer trazer algum assunto? Como é que estamos aí, galerinha? Eu tenho uma pergunta. A pesquisa que você fez, a gente pode ter? Ou não? Pode. Eu estou escrevendo ainda, mas eu posso indicar. Tudo isso que eu falei está num monte de texto. Eu posso indicar os melhores para vocês. Quando eu publicar, eu posso mandar também. Tá. E essa pesquisa em específica também eu posso mandar com todos esses dados. Inclusive, eu acho que vocês vão gostar, porque junto da pesquisa também tem um ensaio fotográfico. E muito sensível, assim, o olhar do fotógrafo para as pessoas. Aí eu posso mandar a pesquisa para vocês também. Show de bola, isso aí. Também tinha essa vontade de ter essas pesquisas, é sempre bom, né? E aí, galerinha, mais alguém? Mais alguma perguntitas? Eu acho que eu não tenho pergunta nenhuma. Eu estava procurando aqui no meu caderno algumas anotações, algumas coisas do tipo, mas eu não tenho uma pergunta, eu só queria fazer uma observação, né, sobre o grupo de sexta que a gente se encontrou na sexta passada. A gente organizou um pouquinho os pensamentos, e aí eu falei sobre um texto que eu tinha lido, e aí eu fiz a reflexão que eu compartilhei com vocês,
que era o capitalismo gera exclusão social. E a gente debateu muito acerca disso, né? E aí eu só queria falar como tudo que o Silas trouxe aprofundou isso mais. E eu acho que tipo, eu podia até talvez cortar esse social, gera exclusão em muitos sentidos, em muito mais áreas do que a gente pode nomear, né? Do que eu nomeei na semana passada. Com certeza. O que ele trouxe aqui teve tudo a ver, né, com todas as nossas pesquisas. Foi, assim, um ótimo primeiro passo desse aprofundamento que a gente está fazendo agora, muito importante. Então, acredito que só agradecer, né, todos nós, todo mundo vai agradecer. Eu agradeço muito pela presença, pelo seu tempo, por você ter se doado de vir aqui, de vir para as pessoas que acompanham o grupo, as pessoas também que acompanham o seu coletivo, a falar, se disponibilizar para isso. É um gesto revolucionário, como você disse, a gente vai fazendo aos pouquinhos, lentamente, mas acredito que se a gente está aqui hoje, nesse momento, nos organizamos durante uma pandemia para sentar aqui e te ouvir e refletir, transformar os nossos pensamentos, é o início de uma auto-organização que você trouxe aqui para agora e eu estou fazendo esse paralelo. Então, é muito bom, né? Tudo isso que aconteceu hoje, tomara que as pessoas assistam e que elas aprendam com tudo que foi dito hoje. Então, de coração, muito obrigada. Eu espero que o trabalho do coletivo e que o seu trabalho se expanda muito, muito mesmo, porque é muito importante. Então, muito obrigada. Pô, eu agradeço também pelo convite. Gosto muito assim de conversar com a galera. Vocês falaram coisas muito massa, eu tenho aqui. E não vejo a hora também da pandemia acabar para vocês voltarem pro palco e eu ir assistir e tomar uma breja. Muito massa o trampo de vocês também. Eu vou estar acompanhando e fortalecendo. Uma galera guerreira, essa galera do teatro, Jesus amado. Vocês são muito guerreirões. Tamo junto nessa luta aí. Tamo junto. Obrigada. Obrigada. Então é isso, gente. Vamos se despedir, tá bom? Tá bom. Obrigada, Tá Silas. bom. Obrigado, Obrigada, Silas. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Sempre um Obrigado, prazer Silas. acompanhar o Tchau. trabalho de vocês. Obrigada. Eu acho que a Parabéns. gente devia fazer um de política. Ele explicou tão bem. Eu acho que daria para fazer um de política, assim, ó, uma horinha ele explicando porque é que a política hoje está do jeito que tá. Mas tudo bem que não é do nosso assunto, era só uma curiosidade minha mesmo no caso. Mas foi muito legal, Amanda. Eu achei bem legal o que você e a Laurinha fizeram juntos aí, né? Tiveram essa ideia, não foi? Foi a Laura. Foi. Foi a Laura. Então, achei muito legal, muito prestativo e mandou muito bem. E muito dentro da nossa proposta, né? Nossa, casou direitinho, é o que a gente está falando. E foi muito bom que ilustrou, trouxe. Para mim, os dados foram muito fortes, é muito além de falar, eu acho que muita gente que está na rua é por causa disso. Não tem dados, é muito bom. Muito legal mesmo, Laura. Arrasou. Eu trabalho, como eu falei para Amanda, né? Quando eu tive a ideia, eu estava pensando assim, será que é uma boa? Ué, gente, o Silas saiu? É porque o a gente tem que Silas, o dar Renato. tchau, né? Deu tchau, É? tal, ele vazou já. Vazou, né? Eu tava até procurando ele aqui. Então. Eu também, eu tô procurando o Renato, todo mundo, na hora do tchau, Eles tchau, vazaram. tchau. É que eu acho que eu também achei, eu só sou lerda para apertar o botão, aí como eu vi que todo mundo continua, eu fiquei também. Eu nunca saio da Carol- reunião, eu sempre espero me tirarem. Deixa eu pausar aqui, então. Isso é apego, então. Não, era só isso que eu queria falar mesmo.